Boa noite e mais um vídeo aqui no canal, só que hoje a gente vai falar sobre o cérebro preparado para a assimilação das línguas. Esse é um dos temas mais importantes para mim, porque quando o pai ou a mãe compreende exatamente como é que funciona o cérebro da criança para captar a linguagem que ela necessitará na comunidade, na cidade, para entender essa família que ela vai estar inserida, essa comunidade que ela vai estar inserida, ela consegue sanar todas as dúvidas dela com relação à introdução de uma segunda, terceira ou até quarta língua na vida do filho dela. E o curioso de tudo é que isso é até bem óbvio. Estudos hoje demonstram isso, pesquisas também. E hoje a gente não tem mais aquelas dúvidas de antigamente sobre se o aprendizado de uma língua atrapalharia a outra e vice-versa, ou traria confusão, ou traria uma linguagem com duas línguas ao mesmo tempo. E sanado isso, quando a gente realmente entende como o cérebro trabalha e na verdade, como hoje está provado que o cérebro trabalha, quase todas as dúvidas, se não todas, elas caem por terra. Então eu queria, na verdade esse é um dos nossos primeiros vídeos sobre o aprendizado em bilinguismo ou da segunda língua. Então eu queria que realmente ficasse entendido como é que o cérebro trabalha exatamente com relação à linguagem. E como é que é realmente esse entendimento do cérebro? É o seguinte, a criança, na verdade, ele vem preparado com o bebê desde que o bebê nasce, para ele poder entender onde é que esse bebê vai estar inserido. Se ele vai estar inserido numa comunidade que fala uma linguagem só, se ele vai estar inserido numa comunidade que fala uma linguagem e outros dialetos, se ele vai estar inserido numa comunidade onde falam várias línguas, ou se ele vai estar inserido numa comunidade onde fala uma língua e na família dele fala outra. Enfim, esse cérebro vem totalmente preparado, como se fosse um HD vazio, para ele poder captar os sons que aquela criança, que aquele bebê vai necessitar para se comunicar. E se ele, na verdade, se ele percebe que há mais de uma linguagem, ele se prepara para isso. Sinapses são criadas, janelas são abertas exatamente para cada uma dessas linguagens. Por quê? Porque as nossas linguagens elas são definidas por sons. E quanto antes isso é apresentado pelo cérebro, maior aptidão ele terá exatamente para compreender esses sons, assimilar e fazer a recepção desses sons, como se fosse uma linguagem materna. Então, por isso a importância de se começar bem cedo, porque quando se começa bem cedo, o cérebro está totalmente aberto para essa variação de sons, de fonética, de acentos, ou seja, para todas essas linguagens que supostamente o bebê iria precisar para se comunicar com o mundo. Isso é esse o entendimento que o pai, que a mãe tem que ter para poder entender por que o quanto antes é melhor a segunda, a terceira ou a quarta língua na vida do seu filho enquanto bebê. Porque o cérebro, na verdade, pesquisas demonstram que ele está totalmente aberto desde o nascimento, tendo depois uma redução com uma redução mais 2 anos, uma redução mais drástica com 4 anos e uma grande redução de 5 a 6 anos. Porque ele entende que com 2 anos, essa criança já deveria estar no seu ambiente materno. Ela começa a falar, ela já na verdade já começa a falar com um ano e pouco, mas depois com 1 ano e pouco ela está falando frases e com 2 anos ela está tanto entendendo quanto falando. E seria um período necessário que o cérebro entendeu, de quantas línguas ele vai precisar realmente para se comunicar? É de uma só? Quais foram os sons apresentados para ele? E depois disso, com 4 anos, tem
exatamente a abertura maior, na verdade a abertura desde bebê diminuiu com 2, voltando a repetir, e com 4 ele tem um pouquinho da diminuição também. Por quê? Porque entende-se que com 4 anos esse bebê já está inserido, já fala muito bem, já compreende muito bem e já é autônomo ao ponto de se virar com a linguagem que foi apresentada a ele. Essa exposição e esse entendimento dos pais, ele é muito importante, porque é uma coisa muito simples de se entender, até para que esses pais possam entender que o quanto antes a segunda língua, a terceira ou a quarta apresentada ao seu filho, o quanto antes ele terá sim um entendimento melhor daquela língua, ele vai ter uma recepção melhor para aquela língua, ele vai ter aquela língua como uma língua equiparada à língua materna. Então essa língua vai vir para ele com o mesmo carinho. Quando a gente fala com o mesmo carinho, o cérebro vai receber aquilo da mesma maneira que recebe, da mesma naturalidade e da mesma facilidade com que recebe a língua materna, supostamente a língua materna. Até porque foram criadas sinapses nesse período de outras fonéticas, outros acentos que não são esquecidas. Então, se você introduz isso no seu bebê, ainda bebê, ou depois criança com 2 anos, e depois até interrompe, inclusive a facilidade para essa linguagem que foi apresentada desde cedo, ela é comprovada até 79%, 79% a 89%, isso são pesquisas, de facilidade de posteriormente compreender essa língua, estudar essa língua e assimilar essa língua que foi apresentada desde bebê para ele. É legal expor assim, porque eu acho que assim os pais entendem qual a necessidade, o porquê de tão cedo se fazer isso, porque o corpo está preparado para receber aquilo tão cedo, e o porquê de não atrasar. Na verdade, a gente fala em atrasar, não estou falando só que um aprendizado depois de 5, 6 anos vai ser, na verdade, um aprendizado tardio. Tem-se o aprendizado? Tem, mas não com tanta facilidade quanto teria se tivesse sido apresentado muito antes. Essa foi a dica de hoje que a gente deu, e sempre que eu vier aqui eu quero tentar demonstrar exatamente como funciona o corpo para que seja compreendido melhor para esse pai, para essa mãe, para ela poder realmente tomar a atitude dela, se é que vai ter uma segunda língua, uma terceira ou não, e para se sentir confiante no que é que ela está decidindo e no que ela está propondo para o futuro do filho dela. Me falam se vocês gostarem, qualquer coisa deixa o like aqui, e para sugestões de novos temas de vídeo, coloquem aqui pra gente também. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.